Nós vamos agora, então, voltar ao átomo de hidrogênio, juntando todas essas coisas que a gente aprendeu nas últimas aulas. Nós já conseguimos obter a função de onda do átomo de hidrogênio. Só lembrando, nós partimos da hamiltoniana do referencial do laboratório, passamos para a hamiltoniana no referencial do centimassa, resolvemos o problema das coordenadas do centimassa, obtivemos uma onda plana e resolvemos o problema da hamiltoniana do elétron, na verdade, da massa reduzida, aproximadamente do elétron no campo do próton. Com isso, nós obtivemos uma função de onda que tem uma certa constante de normalização, vezes uma parte radial, vezes o harmônico esférico, que é a autofunção do operador L2 e do operador Lz. Nós fizemos todo um desenvolvimento para obter a parte radial, e juntando tudo, nós temos uma constante de normalização. Aqui está a função de onda, depende de N, de L e de M. Nós temos a parte radial, que é composta de um termo que faz com que ela seja bem comportada em R igual a infinito, de outro termo que faz com que ela seja bem comportada em R igual a zero, e do polinômio que resulta da expansão do que resta em polinômios, que é o polinômio associado de Legendre. E o harmônico esférico, a parte angular, que nós obtivemos também. Então, nós obtivemos a função de onda. O que nós vamos fazer agora é muito legal. Nós vamos agora juntar isso tudo e tentar visualizar o que é um orbital atômico. Então, vamos começar. Já vimos a parte angular, a cara da parte angular. Vamos agora olhar essas funções atômicas. Vamos começar tentando desenhar a função R1S. R1S ele é uma função que cai com E elevado a menos R. Pensar que Z é igual a 1 para facilitar, então ela cai com E elevado a menos R sobre A. Essa função que está aqui. É uma exponencial que cai com E elevado a menos R sobre A. Quem vai ser a função 2S? A função 2S, eu coloquei ela aqui, ela também cai com R sobre A, mas ela cai com R, na verdade, sobre 2A. Significa que ela cai mais lentamente que a função 1S, aqui está a função 1S, aqui está a função 2S. Você pode ver que ela cai mais lentamente, ela vai mais longe, ela está mais longe do núcleo. E nós temos aqui um termo que faz com que ela tenha um nó, ou seja, em algum momento nós vamos ter um menos ZR sobre 2A igual a zero, ou seja, ela vai ter um nó em ZR sobre 2A igual a 1. Nós já combinamos que Z é igual a um próton, né? Z igual a 1. Então, em R igual a 2A, nós vamos ter um nó. Então, essa função vai ter um nó. Aqui está a função 2S, nós estamos acompanhando ela, né? Ela vai ter um nó em... Isso aqui está em unidade de R sobre A, então ele vai ter um nó em R sobre A igual a 2. Portanto, essa é a função 2S. E a função 2P, como é que ela é? A função 2P, deixa eu apagar aqui para a gente não confundir. Vamos olhar agora a função 2P. Como é que é a dependência da função R de 2P? Ela é uma exponencial que também cai com R sobre 2A, portanto ela cai de uma maneira parecida com a função 2S, esse decaimento. Ela também vai mais longe. E ela tem um R multiplicando, então ela seria uma função 1S estendida, né? Caindo mais lentamente, mas com R que faz com que ela vá a zero em R igual a zero. Então essa função que está colocada aqui. A exponencial faz com que ela caia mais lentamente, porque é R sobre 2A, e o fator que multiplica ela, que é o R, estou reescrevendo ela, esse fator R faz com que ela comece a subir e puxa para baixo. Então nós temos aqui a função 2P. E assim por diante nós podemos desenhar as funções 3S, 3P, 3D. Por exemplo, a função 3S que está aqui, ela vai ter dois nós. E assim por diante. Vamos agora olhar a cara da densidade e probabilidade.
Na verdade, nós queremos tentar entender como é que é a probabilidade de encontrar uma partícula como função apenas de R. Isso aqui é a probabilidade de encontrar a partícula em todo espaço. Integrar ela em todo espaço vai ser igual a 1. A gente denominou e vamos encontrar a partícula em qualquer lugar, isso é igual a 1. Agora vamos chamar ela, né? Já teve que ela é R de R e Y de θ e φ. E vamos então fazer a integral em R2 dr, que é o elemento de volume radial, módulo de R ao quadrado, integral nos ângulos da função angular. Agora vamos, na verdade, perceber que isso aqui é igual a 1. Essa integral angular, a função está normalizada, isso é igual a 1. Então a probabilidade de encontrar a partícula, essa integral aqui, que é igual a 1, é igual a isso tudo aqui. Agora, se quiser só ver a probabilidade de encontrar ela com função de R, nós vamos ter essa parte que está dentro da integral, que a gente chama de densidade de probabilidade radial. Ou seja, se a gente quer olhar para um determinado valor de R, qual é a probabilidade radial de encontrar essa partícula, a gente tem que olhar esse R2, R de R ao quadrado. E isso nós vamos olhar. R2, R de R ao quadrado, que seria essa probabilidade como função de R. Vamos fazer isso. Então, vamos pegar a função 1s e olhar quem vai ser essa função S R2 vezes o módulo dessa função ao quadrado. Vai me dar 2 ao quadrado é 4. Vou botar aqui na frente os coeficientes. Z sobre A 3 meios vai ser Z sobre A ao cubo. E E elevado a menos ZR sobre A, módulo ao quadrado, dá E elevado a menos Z igual a 1, 2 R sobre A. Então, é essa função que nós vamos querer desenhar. Perdão? É essa função. Se nós desenharmos essa função em unidade de R sobre A, nós vamos ter que R2, R1S, módulo ao quadrado, vai ser dado por esta função que está colocada aqui. Então, essa função 1S e a densidade de probabilidade de encontrar o elétron como função da distância. É isso que está colocado aqui. Vamos olhar esse negócio. Quer dizer, a gente vai ter o elétron formato do mesmo lugar onde nós encontramos o elétron, uma esfera, e a probabilidade de encontrar ele em esferas com raios diferentes vai crescendo até R sobre A igual a 1. Aqui nós temos a maior probabilidade, que é a região de maior probabilidade de encontrar o elétron. E na medida que nós vamos nos afastando do núcleo, essa probabilidade vai caindo até que, em distâncias já razoavelmente grandes, você tem muito pouca probabilidade de encontrar o elétron. Tem probabilidade, vai ter até tem uma probabilidade que se estende longe, mas que muito pouco provável. E o que é R sobre A igual a 1? Ou seja, a posição R igual a A, eu tenho a maior probabilidade. E a gente chama A de raio de Bohr. Quando a gente desenha o orbital 1s, geralmente desenha ele com o tamanho do raio de Bohr. Pensa, bom, o elétron vai estar aqui, que não é verdade, com o formato de uma esfera. Então eu estou desenhando uma esfera em R igual a A. Claro que isso não é uma visão razoável do orbital atômico, mas é assim que a gente vê sendo explicado nos livros. E R2s? R2s ao quadrado vezes R2 vai ser igual a 1 meio de Z sobre A ao cubo
1 menos z igual a 1, né? Então, sobre A ao cubo, 1 menos r sobre 2a ao quadrado é elevado a menos z igual a 1, 2r sobre 2a. Então, vai ser r sobre a. Como é que é a cara desse R2, r ao quadrado, por orbital 2s? A gente percebe que ele tem uma probabilidade de ser encontrado maior nessa região. Ou seja, ele vai ser encontrado de uma maneira mais provável, mais distante do núcleo. Então a gente tira daqui que o orbital 1s ele tem uma probabilidade maior de ser encontrado perto do núcleo e o orbital 2s. Mas ele tem uma coisinha aqui, né? Então ele tem um lugarzinho que ele também tem uma probabilidade razoável de ser encontrado. E para 2 vezes o raio de Bohr, ele não pode ser encontrado de jeito nenhum. Da mesma maneira que a gente pode fazer aqui, R2, R2P, módulo ao quadrado. Nós percebemos aqui que essa função vai ser, então, essas constantes, eu não vou repetir elas, essas constantes ao quadrado, vezes R2 vezes R2, R4, é elevado a menos R sobre A. Aqui, módulo ao quadrado disso, da R2 é elevado a R sobre A, vezes o R2 que está na frente, dá uma função desse tipo, que é essa função que está colocada aqui. A gente observa que ela tem esse comportamento, ela é uma função do tipo PZ, né? Então a gente está olhando um orbital desse tipo, a gente vai ver ele mais à frente, e que ela vai, esse formato, né? Ele vai ter a maior probabilidade de encontrar o elétron para essa distância R sobre A igual a 3. Ele também fica mais distante do núcleo, um pouco mais próximo que esse, mas um próximo esquisito, porque ele tem aquele formato estranho. Mas, de qualquer maneira, fazendo isso, a gente consegue entender a probabilidade de encontrar o elétron, a densidade de probabilidade de encontrar o elétron como função da distância. Agora vamos fazer uma coisa que não é trivial. Vamos juntar essa densidade de probabilidade radial, ou seja, R2 módulo de R NL ao quadrado, com o formato da função YLM de θφ ao quadrado. Ou seja, vamos tentar juntar essas duas coisas para conseguir tentar entender o que é o orbital de um elétron no átomo de hidrogênio. Vou fazer isso. É um exercício difícil, mas interessante. Bom, o formato do orbital 1s é uma esfera, o lugar onde eu tenho geométrico, em termos de ângulos, que eu tenho a mesma probabilidade de encontrar o elétron por um determinado valor de R, nós já vimos é dado por uma esfera. E a probabilidade de encontrar o elétron, a densidade de probabilidade, para o estado 1s, para o estado 2s, para o estado 2p, é dado por aquelas funções radiais que a gente acabou de obter e discutir. É o módulo ao quadrado, é R2 vezes o módulo ao quadrado dessas funções que nós obtivemos. Essas funções aqui. Que nós discutimos aqui atrás. Lembram? Então, vamos juntar essas duas coisas. Vou pensar no orbital 1s. Vou tentar pensar que eu tenho uma esfera e eu vou estar crescendo essa esfera, né? O raio dessa esfera, crescendo o raio dessa esfera. Eu vou estar atribuindo uma probabilidade de encontrar o elétron para cada raio dessa esfera. Fazer a mesma coisa para o orbital 2s. Vou tentar então agora juntar essa figura geométrica dos orbitais do tipo S, que é uma esfera onde eu tenho a mesma probabilidade de encontrar o elétron por um determinado valor de R. Para o orbital 1s,
Então aqui eu tenho R2 módulo de R1, 0, 1s ao quadrado, e para o orbital 2s, módulo de R2, 0 de R ao quadrado. Quer dizer, o que a gente vai fazer é imaginar que o elétron tem a sua localização distribuída, né, nesse volume, né, a uma certa distância do núcleo, a partir daí a gente não encontra mais ele. Ele está distribuído em todo esse volume e que ele tem a mesma probabilidade de ser encontrado numa determinada esfera. Então aqui vamos fazer o seguinte, vamos crescer um balão e pensar que nesse balão eu tenho a mesma probabilidade de encontrar o elétron. Então eu estou aumentando a probabilidade de encontrar o elétron, e ele tem a mesma probabilidade de ser encontrado nessa esfera, passo por um máximo, depois eu continuo aumentando e ele começa a diminuir a probabilidade de ser encontrado como função da distância. Ou seja, ele está em toda essa região, mas ele tem uma probabilidade maior de ser encontrado nessa região R igual a A. Se a gente fizer isso agora para o orbital 2s, nós vamos ver que também o formato dele, da figura onde ele tem a mesma probabilidade de ser encontrado, é nessa esfera. E se eu vou soprando essa esfera, se ela vai crescendo no raio, eu vou passar por uma região onde eu tenho o primeiro mínimo local de encontrar ele, que acho que em R igual a também. Depois ele começa a diminuir a probabilidade de ser encontrado, até uma hora que a gente não consegue mais encontrá-lo. Se pudesse fazer medidas, depois ele vai passar pelo seu máximo e vai começar a diminuir a probabilidade de ser encontrado. Ele está em toda essa região, exceto em R igual a 2A. Então ele é uma distribuição de probabilidades. O elétron descrito por uma onda, o que a gente pode conhecer da localização dele é a probabilidade de encontrá-lo. E para fazer isso a gente precisa juntar essas duas figuras, a radial e a angular, para construir na nossa cabeça essa que a gente chama de nuvem eletrônica. Vamos passar agora para o orbital 2P, 2PZ. Deixa eu ver se eu consigo encontrar ele aqui. Aqui. Fazer a mesma coisa para o orbital 2PZ. Pensa, como é que a gente vai juntar essa distribuição de probabilidade de encontrar o orbital 2PZ com, né? Portanto, eu estou olhando a densidade de probabilidade R2, 2PZ é 2, 1, 0. Perdão, R2, R, função radial 2, 1, 0 de R, módulo ao quadrado. Que é essa função aqui que a gente já viu, ela tem esse comportamento, né? Ela é uma função que vai com R e vai com E elevado a menos R sobre 2A. Então é uma função cuja densidade de probabilidade radial cresce, atinge seu máximo em R sobre A igual a 3, então em R igual a 3A, e vai decaindo até ter uma probabilidade muito pequena de ser encontrada fora dessa região. O que a gente faz aqui? A gente faz uma coisa parecida com o que a gente fez no caso do orbital 1s. Vamos crescer essa distribuição de probabilidade. Então, entender que a gente está olhando regiões com a mesma probabilidade de encontrar o elétron e que essa probabilidade está sendo multiplicada pela densidade de probabilidade radial. Porque na medida que a gente vai crescendo esse formato, o elétron continua para um outro valor de R, ele vai ter a mesma probabilidade de ser encontrada desse formato, mas vai estar com uma outra distância de R. Até que ele passa pelo máximo e depois começa a diminuir a probabilidade de ser encontrado. O que a gente pode observar é que nesse plano aqui, a gente não vai encontrar o elétron. Diferente do caso do orbital 1s. Em alguns lugares, como por exemplo nesse plano
XY, nós não vamos encontrar o elétron. Ele vai estar com algumas restrições. Entre elas, não vai poder ser encontrado nesse plano XY. Então, de novo aqui, imaginar o orbital 2p do elétron do átomo de hidrogênio é juntar essa figura geométrica, onde nós temos a mesma probabilidade de encontrar o elétron, com a densidade radial de probabilidade. Eu vou pedir para vocês fazerem um trabalho sobre o átomo de hidrogênio e que vocês possam desenvolver melhor isso. Importante, no átomo de hidrogênio, ter esse conceito de orbital atômico. O autoestado da hamiltoniana do átomo de hidrogênio, por exemplo, orbital 3p, 3d, 1, 0, 3d, 2, 1, ele é dado por uma função de onda. E o máximo que a gente pode conhecer do elétron nesse estado é a probabilidade de encontrar ele. Ele vai estar distribuído no espaço. Dependendo do orbital, em alguns lugares ele não vai chegar, por causa da forma geométrica da função. E isso tudo modulado pela probabilidade radial. Então, queria muito que vocês pensassem nisso, que vocês vissem outros vídeos sobre esse problema, que vocês lessem um pouco sobre isso, porque isso é uma bela oportunidade para internalizar esse conceito de orbital atômico, e nós vamos precisar muito disso, desse conhecimento, para entender os orbitais moleculares, a ligação química de uma maneira mais precisa e outras coisas que vão ajudar vocês nessa trajetória do ensino de química. Eu vou dar uma parada agora, para que vocês possam trabalhar um pouco mais com esses orbitais atômicos, com essa forma dos orbitais, e volto já já falando sobre espectroscopia do átomo de hidrogênio, no terceiro vídeo, terceira videoaula da semana.